a TV Assembleia preparou uma série de diálogos para marcar a passagem dos 50 anos do golpe militar no Brasil. Nós convidamos vítimas, personagens e estudiosos do mais conturbado momento da história brasileira para falarem sobre suas memórias e seus pontos de vista. No terceiro diálogo, Batista Filho e Joseph Zukauskas falam sobre a postura da imprensa durante o regime militar. Zukauskas era repórter da Folha da Tarde em Porto Alegre. Experimentou a censura e, mantendo a isenção profissional, conseguiu furos de reportagem com os dois lados da história. Eu não fazia cobertura política, propriamente dita. Mas então, o início, esse 31 de março, acompanhei mais, assim, vamos dizer, como observador. Mantive a sorte de participar de 2 episódios interessantes, né? Que foi envolvido, assim, um por sorte e outro em consequência do primeiro, né? Qual que foi o primeiro? Eu tinha um colega, tinha sido meu colega, depois virou policial, tá bom, fez curso lá, essa coisa toda. Me telefona no dia 2, algo assim, né? O fulano, e ele tinha uma voz muito característica, eu conheci, não cita meu nome. Queres um furo? Eu até fiz uma piadinha assim, meio assim, vamos dizer, meio sacana, por assim dizer, né? Não, estou falando sério, o que é? Queres entrevistar o Sereno? Sim, onde é que ele está? Ele está preso aqui, aqui no edifício. E daí? Olha, a coisa aqui está uma bagunça. Tu entras pelo portão ali da João Pessoa, pega o corredor da esquerda, vai em terceira sala, ele está lá. Peguei fotógrafo, vamos lá. Bati na porta lá, não vi o foto. Então o Sereno, sentado naquelas camas de lona, né, que é aquela de camping e tal, com sobretudo, barba por fazer, e ele levou um susto. O que está fazendo aí? Eu digo, vim entrevistar. Ué, tá louco? Eu digo, vai aguentar, senta aí, simplesmente. Tá. Pô, o que eu vou dizer agora? Não sei. Pô, não posso dizer nada, então estou bem. Queres algum recado para alguém, para tua mulher, coisa assim? Né? Sim, diz que estou bem aqui por enquanto, estou bem, tá tudo bem, assim, tudo bem. É isso aí, bom. Eu chego na Folha para redigir, tinha uma fotografia do Sereno lá sentado, né? O fotógrafo era o Magadan, que foi um bom fotógrafo. Chegamos lá e daqui a pouco chega o Pasqualini, que era Arlindo Pasqualini, que era o diretor da Folha. Fulano, não sei como, mas o pessoal do PTB soube que tu falasse com o Sereno. O Enquim, que tinha sido chefe de polícia na época, era deputado federal, e o Ajadir de Lemos, que era companheiro era vice-prefeito do Sereno, querem que tu os leves lá, eles querem falar com o Sereno. Eu digo, pô, major, eu vou me envolver num negócio, eu obtive esse acesso como jornalista, eu não quero me envolver nesse negócio aí. Eu te peço um favor. Eu digo, como é que eu vou negar um favor para o senhor? Claro. Aí eles já estavam no gabinete dos dois, né? Vieram lá, então vamos lá. Eu conheci os dois e tal. Quando chegamos, não conseguimos entrar mais. Batista Filho é o atual presidente da Associação Rio-Grandense de Imprensa e apresentador do programa Democracia, da TV Assembleia. No momento do golpe, era redator da TV Piratini. Quem viveu aquele período tem ainda uma impressão muito clara do que aconteceu. Essa história de Zukauskas é muito importante porque ela é definidora de 2 momentos distintos da relação dos responsáveis pelo movimento militar, pelo golpe, com a imprensa. Como no primeiro momento, nas articulações da insurreição, a imprensa apoiava a atitude dos militares no dia e a conspiração civil, que era bem anterior também, ao lado dos militares, existia uma espécie de censura com limite. A história do Sereno com Zukauskas é emblemática. Alguém facilitou esta aproximação. E alguém da polícia. E alguém da polícia. Este foi o primeiro momento. Existia uma espécie de tolerância, né, de licença não configurada legalmente, abertamente. Mas as relações com a imprensa, de fato, foram de conflito, de restrição absoluta a partir do AI-5. No segundo momento,
em que a revolução passou a ser mais dura com todos e notadamente com a imprensa. O episódio que deflagrou esta decisão de governo para manter o poder foi, sem dúvida alguma, a invasão da Universidade de Brasília, onde estudantes apanharam, oposicionistas consentidos do MDB apanharam e parlamentares da Arena também, pais de universitário, apanharam. A decretação do AI-5, sim, passou a hostilizar, a limitar escancaradamente a imprensa no Brasil. Zukowski tem depoimento especial, importantíssimo sobre isso, porque ele viveu este período que nós vivemos. Eu fui redator da TV Piratini desde 1961 e era também redator da Agência Nacional aqui da sucursal de Porto Alegre em 64 e fui afastado dia 5 de abril da redação ali no primeiro momento, porque era um simpatizante, um militante do PTB. Tentaram também fazer com que eu fosse demitido da TV Piratini e, segundo o depoimento de um homem extraordinário, que era o Roberto Pastel, o diretor Nelson Dimas de Oliveira se recusou, não concordou com a minha demissão e eu permaneci lá, então, acompanhando todos esses fatos e sendo redator e vivenciando este período. Não era tão ostensiva, permanente e rigorosa a censura no primeiro momento. Mas depois do AI-5, sim, censores dentro das redações. E o Zukowski já era, e nesta oportunidade, responsável pelo setor de redação, se eu estou com a memória viva, aqui, de redação da sucursal do Jornal do Brasil, ali no prédio da Associação Rio Grandense de Imprensa, que faço apenas um parêntese, sempre lutou contra a supressão da liberdade de expressão e ajudou a soltar muito jornalista preso sem qualquer prova, preso sem qualquer indício de contestação ao regime, mais preso. Dá licença, até com, vamos dizer, não querendo exibir assim, de bancar o herói, nós da sucursal, sempre que podíamos, mandávamos para o Rio informações sobre duas pessoas, a Schilling, que estava presa, e o Flávio. Tavares. Eu cansei de telefonar para falar com a mãe do Flávio, saber se ela tinha uma informação, quem é que podia ter, e com o Flávio e a família dela também. Então, notícia. Agora, se me permite, seguinte, a interpretação eu acho que correta, viu? O problema é o seguinte, pensei, inclusive agora estou lendo um livro interessante do Hélio Silva, Golpe ou Contragolpe, e confirma assim mais ou menos a minha tese. Os militares sempre tiveram assim, vamos dizer, interferência, sempre se meteram, assim dizer, no curso da nossa história. A partir da proclamação da República. Quem proclamou a República foi o militar, foram os militares. Bom, só que eles intervinham e, né, saíam fora, né, delegavam. Né? E a expectativa inicial de 64 era essa. Era convocar E frustraram a partir justamente do Alto Sol, né, o 5, né? Número 5. Número 5, aí frustraram. Aí é o seguinte, é que o poder ele é gosmento, ele adere às pessoas. E eles sentiram o gostinho do poder e aí não largaram mais. E para manter o poder, fizeram desesperadamente o que era necessário ou não era necessário para ficar no poder. O ato institucional número 5 foi o que mais marcou. Pô. Mas foram 17 atos institucionais. E um deles é interessante, e eu digo sempre para não dizer que nem tudo é completamente ruim ou errado e nem tudo é completamente bom. Porque um dos atos institucionais, que nunca foi aplicado, mas o de número 9, dizia apenas o seguinte: será feita a reforma agrária no Brasil, que seria excelente, depois do AI-5. O Jornal do Brasil foi um dos veículos que mais sofreu no país com a censura. Zukowski certamente tem história sobre essa censura, porque anúncio oficial desapareceu. Sim. Agora também o trabalho da sucursal, a ligação da sucursal quanto a essas notícias que seriam censuradas na publicação no Rio de Janeiro. Não era conosco. Nós mandávamos tudo que nós soubéssemos aqui, que apoiássemos, mandássemos. Mandava lá, né? A nossa função era essa. E a censura, ela tinha um oficial do Exército permanentemente, 24 horas lá.
Inclusive falavam o seguinte, viu? Ele aborrecido, porque era ignorado. O pessoal passava por ele, e ele cumprimentava, os caras não respondiam. Isso era uma cara, né? As atitudes de hostilidade, de diferença, né? Porque não há hostilidade maior para um cara do que tu ignorar o sujeito. Tu ignorando, tu está matando o sujeito praticamente, né? Ele não existe. Né? E a censura era lá. Agora o jornal, esse é o seguinte, não publicava, não publicava. Agora achava uma política mais interessante do Estado de São Paulo, que caracterizava a censura. Com as receitas. O Jornal do Brasil não caracterizava.